Lucas 15:8, que vai nos dizer a seguinte. Lucas 15:8, que vai nos dizer: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma dracma, que não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. É só o capítulo 8 até o 10, tá bom? Os irmãos aí que abrirão sua Bíblia. Agora nós iremos entrar na palavra, tá bom? Aqui no capítulo 8, meus irmãos, vai nos dizer que esta mulher, ela era uma mulher que ela tinha 10 dracmas. E perdendo uma dracma, ela foi à procura da dracma. E na passagem, nessa palavra, vai nos dizer que ela foi procurar a sua dracma dentro da sua casa. Ela não pediu ajuda para os seus vizinhos, ela não pediu ajuda para os seus amigos, ela não pediu ajuda para as pessoas. Ela foi procurar a sua dracma dentro da sua casa. E ela sabia que ela não poderia sair de dentro de casa enquanto não achasse a sua dracma. Eu já vou explicar para você o porquê, mas enquanto isso eu vou continuando a história para você entender melhor. Então, meus irmãos, ela perdendo a sua dracma, tendo 9, ela foi procurar a que tinha se perdido. Então, meus irmãos, ela procurando essa dracma, ela começou a olhar debaixo de panos, começou a olhar em seu quarto, em cômodos, e ela não encontrava a sua dracma em nenhum lugar. Então, ela pôs-se a varrer a casa. E quando ela foi varrer a casa, ela começou a varrer cômodo por cômodo, ela foi varrendo bem devagarzinho para ver se ela conseguia achar a sua dracma. Então, meus irmãos, ela foi procurar, ela varria. Aqui a Bíblia vai falar que ela varria a casa com diligência, ou seja, ela varria com calma, ela varria com paciência. Então, meus irmãos, ela estava varrendo a casa até ela encontrar a sua dracma. Então, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que quando ela encontra a sua dracma, ela convida os seus vizinhos para poder festejar com ela. Aqui vai nos dizer, no capítulo 9, ela vai nos dizer assim: e achando a dracma, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então, meus irmãos, aqui vai nos dizer que quando ela achou a dracma, ela chamou suas amigas e ela foi festejar. Por que, meus irmãos? Daí surge a pergunta: o porquê que ela ficou tão preocupada em ter perdido uma dracma, sendo que ela tinha 9, restavam 9? E, meus irmãos, e agora a gente vai falar dessa parte. Meus irmãos, essas 10 dracmas, as mulheres recebiam quando elas estavam antes do seu casamento, elas recebiam essa dracma. E elas não poderiam perder, porque era como se fosse um colar que você colocava na sua cabeça para poder demonstrar que você era uma mulher de respeito, uma mulher comprometida, que você era fiel ao seu esposo. Então, se ela saísse sem uma dessas dracmas na sua cabeça, isso demonstrava que ela era uma mulher infiel, imprudente, uma prostituta, meus irmãos. Então, ela não poderia sair com sem nenhuma dessas dracmas na cabeça. Poderia ter faltado 2 ou 3, até mesmo uma, como faltou aqui na história. Mas todos iriam julgá-la. Por quê? Porque naquele tempo era assim: se você saísse de casa
sem uma dessas dracmas e alguém percebesse, você era julgada como uma mulher infiel, uma prostituta, uma mulher que não valia nada. Então, meus irmãos, para você aí que está entendendo essa história, eu estou explicando bem devagarzinho para os irmãos entenderem. Então, meus irmãos, ela encontrando a dracma, ela festejou. Então, aqui no capítulo 10, nos versículo 10, vai nos dizer assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E trazendo essa parábola, trazendo para os nossos dias, trazendo aqui para os nossos dias, vai nos dizer que muitas das vezes a gente se perde na casa de Deus e a gente precisa se reencontrar na casa de Deus. Muitas das vezes a gente deixa de fazer uma oração, a gente chega na casa de Deus, a gente não consegue mais orar, a gente não sente mais vontade de louvar, a gente não sente mais vontade, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou abrir culto, hoje eu não vou cantar, porque não precisa. Hoje é um culto, a semana está começando agora, é um culto de segunda-feira, eu não vou orar porque Deus me conhece, eu já falei com Deus hoje na minha casa. Então muitas das vezes por a gente pegar esse costume de a gente não querer orar, não querer cantar, daí você fala assim: mas é só hoje. Mas muitas das vezes, se a gente faz uma vez, a gente passa a praticar aquilo. Então, o que acontece? Se a gente deixa de orar uma vez, se a gente deixa de buscar uma vez na casa de Deus, a gente quer deixar de fazer por muitas vezes. Então, assim, daí não vai ser mais só na segunda-feira que você vai deixar de orar. Não vai ser só na segunda-feira que você vai deixar de louvar um louvor. Vai ser todos os dias que você frequentar a sua igreja. Eu não sei se aí a igreja que você frequenta é todos os dias, é 2 vezes na semana, é 3, é 5. Eu não sei, mas eu sei, meus irmãos, que a gente nunca pode deixar de orar, nunca pode deixar de buscar e servir a Deus. Por quê? Porque se a gente deixa de orar, se a gente deixa de buscar, a gente deixa de praticar. E o que acontece? Vira costume e a gente acaba se acomodando. Então, meus irmãos, muitas das vezes, depois desse tempo que a gente se acomodar, de não mais orar, não mais pregar, não mais buscar o Senhor dentro da casa dele, o que acontece? A gente vai começar a se sentir indiferente dentro da casa de Deus. Ou seja, e nessa indiferença a gente vai começar a procurar: por que eu não tô orando? Por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo cantar? Por que eu não consigo buscar mais o Senhor? E aí vai surgir a pergunta na nossa mente. Só que sempre essa pergunta vai bater. Sempre vai bater na porta do nosso coração. Por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo buscar? Por que eu não consigo mais cantar na casa de Deus? Porque a gente se acomodou. A gente deixou esse uma vez virar uma semana. A gente deixou esse uma semana virar um mês. E quando a gente vai ver, já faz 1 ano que a gente está sentado no banco, sem orar, sem falar com Deus. Muitas das vezes você vai na igreja e fala assim: eu vou nesse culto porque eu quero receber uma revelação. Deus, se for para mim ir, o Senhor revela alguma coisa lá. Se Deus, se for acontecer isso, se for ter isso, revela para mim. E muitas das vezes Deus não revela. E passa 1, 2, 3, 4, 5 e Deus não revela. Deus não vai revelar, porque você não está buscando, você não está falando com Ele. Então muitas das vezes a gente tem que deixar essa preguiça de lado, porque muitas das vezes você fala: é uma fraqueza. Sim, é uma fraqueza. Eu mesmo, meus irmãos, eu tenho os meus momentos de fraqueza, mas muitas das vezes a gente tem que deixar esta fraqueza espiritual, muitas das vezes nós temos que deixar um pouco esta preguiça de lado, e a gente tem que orar. Nem que a gente ore 30 segundos, que a gente fale 5 palavras, 10 palavras, que a gente ore 2 minutos, mas vai valer, entendeu? Porque daí Deus vai entender que você está com as suas poucas forças buscando Ele.
Você está buscando. Então o que acontece? Muitas das vezes, se a gente deixa de buscar o Senhor, a gente acaba se acomodando e a gente precisa se reencontrar na casa de Deus. É aí que a gente está entrando nessa parte da dracma, quando ela perde a sua dracma. O que acontece? A gente precisa se reencontrar. O que ela fez? Quando ela perdeu a sua dracma, quando a gente perde o costume de orar, quando a gente perde o costume de buscar, a gente precisa encontrar, a gente precisa se reencontrar na casa de Deus. A gente não precisa só encontrar e continuar lá. Ah, vou orar só hoje, pronto, amém. Não, a gente precisa se reencontrar. Calma, quem eu sou? Quem eu era na casa de Deus? Quem eu já fui algum dia? Eu sinto saudade, você sente saudade de quem você era, de quem nós éramos na casa de Deus. Nós precisamos se reencontrar. Nós precisamos abrir o coração. Eu sei que muitas das vezes a gente não sente força, a gente não sente vontade. Eu sei, muitas das vezes a gente não sente, mas a gente precisa se reencontrar, a gente precisa fazer aquele esforço para a gente sentir mais a presença de Deus, senão o inimigo vai acabar nos derrubando. Então assim, você não precisa abrir culto todos os dias, você não precisa pregar 2 vezes na semana. Se você começar com aquele pouco de oração, eu vou começar orando hoje 2 minutos, porque é só isso que eu consigo. Amanhã você vai estar conseguindo orar mais. Quando você vai ver, já passou uma semana e você já voltou a louvar, você já voltou a pregar. Então, muitas das vezes a gente precisa se reencontrar. Nessa hora que nessa hora que ela vai pegar e vai varrer a sua casa para encontrar a sua dracma, a Bíblia vai nos dizer que ela não procurou ajuda. Ou seja, você e eu, a gente não pode assim ficar pedindo para a irmã, para o irmão, ora para mim, ora para mim, e a gente ficar de braços cruzados esperando Deus trazer a bênção ou entregar a vitória ou tirar aquela fraqueza do nosso coração, da nossa vida. Sendo que a gente não está orando, não está buscando, não faz a nossa parte. A gente precisa entender que as pessoas, elas não podem fazer por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Ou seja, só você pode fazer aquilo que você precisa. Eu não posso fazer algo para você e você não pode fazer algo por mim, a não ser que seja em ações, meus irmãos. Às vezes a gente vai ajudar um amigo, ajudar um parente, entendeu? Em ações, essa é uma relação diferente, entendeu? É uma situação diferente. Mas eu falo assim, no caso da nossa vida espiritual, nós precisamos limpar a nossa casa, limpar a nossa vida espiritual, limpar o nosso coração. Porque nessa parte que ela vai falar que ela está limpando a casa, a gente precisa o quê? A gente precisa se reencontrar com Deus. A gente precisa limpar, a gente precisa tirar tudo que está atrapalhando de a gente ficar próximo de Deus. Eu sei que muitas das vezes você fala, eu não quero orar. Você não quer, mas vai com as suas poucas forças. Mas se não vou orar hoje porque vai ser pouca oração, não vai ficar bom. Mas faz esse pouco, faz por você, faz por Deus, não faça pelas pessoas. Muitas das vezes as pessoas não se agradam com aquilo que você faz na casa de Deus, e muitas das vezes você se entristece. Mas você precisa entender, nós precisamos entender que nós estamos na casa de Deus para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E não para fazer a vontade das pessoas que estão dentro da igreja. Você vai lá para anunciar, para pregar para elas, mas você não vai lá para agradá-las. Existe um sentido de palavra diferente entre agradar e entre você pregar a palavra. Pregar a palavra para uma pessoa é você anunciar o evangelho, falar de Jesus, pregar a palavra é falar sobre aquilo que você está, aquele capítulo, aquele versículo que você separou para poder falar de Deus para essa pessoa, que você vai tirar uma mensagem. E entre você agradar a pessoa é totalmente diferente. Então muitas das vezes você confunde essa palavra, porque daí você pode falar, não, irmã, não é bem assim. É bem assim. É bem assim,
Porque, meus irmãos, muitas das vezes, algum irmão, alguma irmã fala assim: você precisa fazer isso mais, você precisa. Sim, você precisa, a pessoa está certa, você precisa, mas você precisa fazer com calma, é no seu tempo. Porque quando nós não fazemos as coisas de coração para Deus, é como se a gente não tivesse feito nada. Então, muitas das vezes, existem pessoas que faz de todo o coração para Deus. Então, assim, existem pessoas que faz uma vez, 3 vezes, 4 vezes, faz uma vez ou outra. Mas quando faz de todo o coração. Então acaba valendo. Só que o que adianta você orar um mês inteiro, você pregar um mês inteiro, você fazer suas lives, eu não sei a forma que Deus te usa. Mas o que adianta você fazer todas essas coisas? O que adianta você fazer todas essas coisas porque precisa, porque é Deus, porque fulano falou que eu preciso fazer, se não é de todo o coração? Se não é de todo o coração, Deus não recebe. Então, assim, é bom que você faça 1, 2, 3 vezes por mês, sendo de coração, do que você fazendo todos os dias para agradar alguém, alguma pessoa, e não sendo de coração. Porque daí Deus não recebe. Deus não recebe. Não adianta você estar lá fazendo porque, não, eu vou fazer porque fulano disse que eu preciso. Você precisa, mas você precisa fazer de coração também. Não adianta você fazer só porque é uma necessidade. Porque estar na casa de Deus, louvar, a oração é uma necessidade na nossa vida. É uma necessidade, mas nós precisamos fazer de coração. Porque o mundo espiritual é algo tão real, é algo tão, como eu posso dizer para você, verdadeiro, é algo tão poderoso que nós não podemos brincar com isso. Então, assim, muitas vezes você fala: irmã, mas eu só cantei uma vez e, sabe, mas eu senti a presença de Deus. Mas se você louvou uma vez e foi de todo o seu coração, pode ter certeza que Deus recebeu. Pode ter certeza que Deus recebeu o seu louvor. E aqui, ela vai nos dizer que quando ela varreu a casa, ela festejou, ela encontrou a dracma e festejou com seus vizinhos, amigos, parentes. E trazendo para a nossa vida, meus irmãos, vai nos dizer, quando nós nos reencontrarmos na casa de Deus, quando você estiver perdido na casa de Deus, você pode pedir oração. Você fala: irmão, ora para mim, minha irmã, ora para mim. Você pode pedir, mas você precisa também buscar, você precisa orar, entendeu? Ou muitas das vezes você não precisa conversar com ninguém, desabafar com ninguém, mas você ora com Deus e fala com Deus: Deus, eu preciso me reencontrar. Quem sou eu na tua casa? Quem sou eu? Então nós precisamos nos reencontrar. Então, meus irmãos, aqui vai nos dizer que quando ela varreu a sua casa e encontrou a sua dracma, ela festeja. Quando nós nos reencontramos na casa de Deus, quando nós voltamos a orar, a buscar a Deus, nós voltamos a trabalhar na casa dele, ou seja, quando nós voltamos a fazer tudo isso, a alegria retorna ao nosso coração. As pessoas, elas ficam mais alegres, nós ficamos alegres porque nós fazemos as pessoas felizes e nós ficamos felizes porque nós vemos que nós fazemos alguém feliz. Então, a felicidade vem deles e vem de nós, e nós acaba ficando feliz. Então, meus irmãos, essa passagem aqui que eu deixei aqui para vocês é uma palavra bem pequena, mas é uma palavra que é de todo o meu coração para vocês, tá bom? Então, meus irmãos, eu espero que essa palavra tenha falado em cada coração. E eu venho dizer para você nessa noite: não faça as coisas assim só por fazer. Não faça as coisas por obrigação. Não faça as coisas por pressão. Faça as coisas de todo o seu coração, porque é para Deus. Mesmo que aquele irmão fala que você canta mal, que você não tá cantando bem, que você não tá, sabe, se encaixando, como se diz. Não liga para essa pessoa. Fala com Deus e faz tudo no seu tempo. Pode demorar 1, 2, 3 meses, tá bom? Mas você vai conseguir.
você vai conseguir. É tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo certo. Você não precisa fazer as coisas correndo por pressão de alguém, por pressão de uma pessoa que está querendo te apressar. Ah, não, tem que ser logo, tem que fazer, você precisa, mas você também precisa fazer de todo o seu coração. Então, meus irmãos, essa é a passagem que Deus colocou em meu coração. E vai nos dizer aqui no último capítulo, para nós finalizarmos, no capítulo 15, aqui no versículo 10, vai nos dizer que cada alma é muito valiosa para o Senhor. Cada alma é valiosa para o Senhor. Você é muito importante para o Senhor. E muitas das vezes a gente pensa que não, porque o Senhor não está respondendo a nossa oração. Daí você fala: jovem Sueli, mas será que é só Deus que não responde as minhas orações? Eu falo para você, meus irmãos, eu já orei muitas vezes, e muitas das vezes eu não obtive Deus nunca não me respondia. Deus não me respondia. E quando eu tinha a resposta, eu já pegava e voltava a orar com muita fé, sabe? Eu voltava a louvar assim de todo o meu coração, porque muitas das vezes a gente ora tanto esperando uma resposta de Deus, mas Deus sabe a hora certa de responder. Ou muitas das vezes a gente faz aquela oração, vou fazer aqui bem rapidinho, e muitas das vezes Deus não responde, porque muitas das vezes você faz aquela oração na pressa e Deus não responde. Então eu venho dizer para você, não faça as coisas correndo, não faça as coisas com pressa, se reencontre na casa de Deus no seu tempo, devagar, volta a orar, volta a cantar, volta a pregar, volta a buscar ao Senhor, mas volta no seu tempo, com calma. Não liga para essas pessoas que ficam falando para você, você precisa, Não, você precisa, mas você precisa fazer de coração. E você precisa ficar calma, você precisa ficar calmo, porque muitas das vezes a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, e não é isso. Muitas das vezes a gente cria tantas coisas na nossa cabeça. Vai ser difícil, vai ser complicado. Mas faça por você. Acima de tudo, faça por Deus. Acima de tudo, faça de todo o coração para Deus. E em segundo lugar, faça por você. Você precisa se sentir bem com aquilo que você está fazendo. Porque muitas das vezes a gente pensa que se a gente agradar o próximo, a gente vai se sentir feliz. Muitas das vezes, dependendo da situação, a gente se sente. Mas quando não é algo do nosso agradar, a gente não se sente muito confortável com a situação. Então, meus irmãos, eu venho dizer para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Entrega teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, e o resto ele vai fazer na sua vida. Em Salmos 37:5, que vai nos dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na sua vida. E eu queria encerrar essa programação fazendo uma oração. Os irmãos que estão aí na programação, antes de eu fazer uma oração, eu vou louvar um louvor. E os irmãos que souberem, os irmãos louvam comigo aí no seu lar. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Amas tanto assim, apaguei minha história e me afastei do teu jardim. Pedia água, ninguém me dava de beber. Sentia fome e assistia minha alma
falecer. Por isso que desci do céu, acendi a minha luz, te procurei, te procurei. Que bom, filha, que te encontrei. Por isso que no céu eu dei uma linda festa. Não fala assim, senão eu choro. Teu gesto é maior que toda a compreensão. Eu só te adoro. Do seu valor só eu entendo. Uma dracma de uma história estou escrevendo. Não sou mais uma dracma perdida. Teu amor iluminou toda a terra até encontrar o teu coração. Uma pedra tão pequena pra fazer valer a pena. Só o Senhor pra ter tamanha explicação. Não és mais uma dracma perdida. Decidi, te busquei, revirei o mundo inteiro até encontrar teu coração. Uma pedra tão pequena que pra mim valeu a pena. O valor de uma alma, filha, é toda a minha explicação. Por isso que desci do céu, acendi a minha luz, te procurei, te procurei. Que bom, filha, que te encontrei. Por isso que no céu eu dei uma linda festa. Não fala assim, senão eu choro. Teu gesto é maior que toda a compreensão. Eu só te adoro. No seu valor só eu entendo. Uma dracma de uma dracma estou escrevendo. Não sou mais uma dracma perdida. Teu amor iluminou toda a terra até encontrar o teu coração. Uma pedra tão pequena que pra mim valeu a pena. O valor de uma alma, filho, é toda a minha explicação. Decidi, te busquei, revirei o mundo inteiro até encontrar teu coração. Uma pedra tão pequena que pra mim valeu a pena. O valor de uma alma, filho, é toda a minha explicação. Eternamente juntos iremos ficar. Nem a vida nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Eternamente juntos iremos ficar. Nem a vida nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Eternamente juntos iremos ficar. Nem a vida nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Consumada está. Glória a Deus.
Soberano Deus, eterno querido Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, nós chegamos até o final dessa programação, meu Deus e meu Pai. Senhor Jesus, eu já quero agradecer, meu Deus e meu Pai, por o Senhor estar aqui conosco, Senhor Jesus Cristo, até o final dessa programação. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por falar em cada coração, Senhor Jesus Cristo. Visito lá, Senhor, dessa irmã, desse irmão que se encontra aflito, que se encontra, Senhor, desenganado da medicina. Eu creio que o Senhor está trabalhando em cada vida, Senhor Jesus Cristo. Realiza, Senhor, a obra, um milagre, Senhor Jesus Cristo, na vida de cada irmã, de cada irmão. Amém. Glória a Deus. Eu quero já agradecer todos os irmãos que estiveram até o final dessa programação conosco, os irmãos que chegarão agora também, os irmãos. Deus abençoe a vida da nossa irmã Keila, da nossa irmã Juliana, do nosso irmão Gustavo, nosso irmão José Raimundo, jovem Denise, nossa irmã Rosângela, a nossa irmã Carmelita Rodrigues. Deus abençoe a nossa irmã Nilda, o nosso irmão Paulinho. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que esteve até o final dessa programação conosco. A nossa irmã Maria Antônia, o missionário Robson, o Mateus Felipe, todos os irmãos que estiveram até o final dessa programação conosco. Que Deus abençoe a vida de cada irmã. E a dupla Samuel e Sirlene, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Estamos com muitas saudades, viu? Que Deus abençoe a vida de cada irmã, de cada irmão que se encontra aqui, que se encontrou até o final dessa programação Jovens Conosco. Que Deus abençoe a vida de cada irmã. E aqui já está se encerrando mais um programa Espaço Jovem. Quem vos fala é a jovem Suelen. É Jesus, o pão da vida. É Jesus, que dá paz e guarida. É Jesus, é Jesus. E eu já quero avisar vocês que amanhã tem um programa especial com o pastor Josias, tá bom? Então os irmãos aí que gostam de assistir o nosso programa, tá bom? Que gostam de ficar ligadinho nas nossas programações, amanhã tem programa com o pastor Josias. E sábado que vem estamos aqui de novo com a programação Espaço Jovem. E aqui já se encerra mais um programa Espaço Jovem. Quem vos fala é a jovem Suelen. Deus abençoe. É Jesus, o pão da vida. É Jesus, que dá paz e guarida.